Quando falamos em crianças desaparecidas em Portugal, há dois nomes que nos vêm logo à cabeça: Rui Pedro e Maddie McCann. Fica a imagem eterna de uma criança que, passado tantos anos, continua a ser uma criança. Nunca cresceu, nunca construiu família, nunca trabalhou. A verdade é que não sabemos o que aconteceu. Ninguém sabe e, às vezes, a incerteza pode ser pior do que a certeza de uma perda. Luís e Maria Irene conheceram-se num bar de Câmara de Lobos, onde Maria trabalhava. Acabaram por se apaixonar e, passado pouco tempo, foram viver juntos. Maria acabou por descobrir que Luís tinha alguns segredos que não lhe tinha contado. Já era casado e tinha 2 filhos. Naquele momento estavam a morar em casa dos pais deles, em Câmara de Lobos. No entanto, pouco tempo depois mudaram-se para a casa de outros familiares, em Caniço de Baixo, no concelho de Santa Cruz. Foi nessa altura que Luís decidiu que estava na altura de finalizar definitivamente o seu primeiro casamento e divorciou-se. Depois disso, o casal voltou a mudar de casa e desta vez foram viver para a casa da mãe de Maria Irene. Algum tempo depois, Luís recebeu uma proposta de trabalho para ir para os Açores. Iria trabalhar num barco maior e tinha direito a uma casa para toda a família. Entretanto, o casal já tinha uma filha em comum, a pequena Sofia. Sofia Catarina Andrade de Oliveira nasceu no dia 8 de fevereiro de 2002, presumivelmente nos Açores. Era filha de Maria Irene Fernandes Andrade, natural da Ilha da Madeira, e Luís Oliveira de Encarnação. Sofia tinha entre 80 e 90 centímetros de altura, cabelos e olhos castanhos. Os pais tinham-se separado no início de 2004. Algum tempo antes, Luís recebeu uma proposta de trabalho para trabalhar nos Açores como pescador e mudou-se com a esposa e a filha para lá. No entanto, as condições em que viviam eram terríveis e Maria Irene acabou por levar a filha consigo de volta para a Madeira. Em fevereiro de 2004, Luís regressa à Madeira e vai ter com a ex-companheira pedindo-lhe para ver Sofia. Arrancou a menina dos braços da mãe e desapareceu sem deixar rasto. Na fuga, Luís acabou por chamar um táxi e depois foi à boleia de um familiar. Foi deixado no Caniço de Baixo, no concelho de Santa Cruz, a 10 km do Funchal. Eram mais ou menos 9h30 da noite. Nesse mesmo local, morava uma irmã de Luís. Cerca de 2 horas depois, Luís dirigiu-se à esquadra do Funchal, onde estava Maria Irene naquele preciso momento a denunciar o que Luís fizera. Mas Luís vinha sem Sofia. 2 dias depois, Luís regressou aos Açores, tendo sido detido na Ilha da Horta. O pescador jurou que não iria revelar o paradeiro da filha e tentou suicidar-se. Depois disso, esteve no hospital onde terá recebido calmantes para controlar a sua exaltação. Quando já estava controlado, viajou sob custódia para a Ilha da Madeira, onde ficou em prisão preventiva. Luís alegou ter sido agredido pela polícia judiciária para revelar o paradeiro da filha. Em março de 2004, o psiquiatra Francisco Santos Costa entrevistou 2 vezes Luís. Chegou à conclusão que o pai de Sofia era uma figura impenetrável, com forte capacidade de resistência ao sofrimento e à dor, talvez devido à sua profissão de pescador. Afinal de contas, para andar em alto mar é preciso não ter medo de enfrentar os perigos. Tudo isto aliado à baixa escolaridade de Luís Encarnação e ao seu alto nível de autocontrolo, tornou-se um autêntico caso de estudo, na opinião do psiquiatra. No site da Polícia Judiciária é possível encontrar alguns detalhes sobre o desaparecimento de Sofia, incluindo o seguinte: a quando do seu desaparecimento, a menina vestia uma camisola com desenhos de flores de cor roxa e umas calças de cor cinzenta com desenhos estampados, calçando meias brancas e vermelhas e sem sapatos. Luís Encarnação começou a ser julgado no dia 23 de junho de 2005. Até lá, esteve em prisão preventiva, mas nem isso o fez amolecer.
continuou sem dizer uma palavra acerca do dia em que a pequena Sofia desapareceu. Luís foi julgado por um tribunal de júris composto por 3 juízes e 4 jurados, escolhidos pela comarca do Funchal. O arguido viria a dizer mais tarde que o facto de ter sido julgado apenas por mulheres fora muito injusto. O arguido mostrou sempre resistência para responder às perguntas colocadas durante o julgamento. Negou-se a devolver a filha, a revelar o paradeiro de Sofia, a contar o que tinha acontecido no dia 22 de fevereiro e ainda disse à juíza que nunca tinha precisado da ajuda do Estado para criar os filhos e que, assim sendo, não devia explicações a ninguém. No entanto, garantiu diversas vezes que a filha estava bem. Os relatórios à personalidade de Luís, as perícias ligadas à psiquiatria forense, os relatórios sociais do Instituto de Reinserção Social apontavam para a mesma conclusão. O arguido estava preparado psicológica e fisicamente para qualquer pena que lhe viesse a ser aplicada. No dia 14 de julho de 2005, os juízes e os jurados do Tribunal do Funchal condenaram Luís a 9 anos de prisão efetiva pela prática dos crimes de coação na forma tentada, sequestro e subtração de menores. Ao ler a sentença, Celina Nóbrega, a juíza presidente do coletivo, criticou o facto do pescador de Câmara de Lobos persistir de forma obstinada na recusa em revelar o destino que terá dado à sua filha Sofia. O advogado de Luís recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça e no dia 1 de fevereiro de 2006 a pena foi reduzida a 6 anos e 5 meses de prisão. Com um voto contra, caiu o crime de subtração de menores e ficou apenas o de sequestro e coação. Luís Encarnação já está em liberdade desde julho de 2009, tendo cumprido 5/6 da sua pena. Saiu em liberdade condicional depois de ter demonstrado um comportamento exemplar. Em 2013, já com 41 anos, Luís estava a trabalhar como pescador na Madeira, em Câmara de Lobos. Andava descalço e não se recusou a falar à imprensa. A vizinhança vê Luís como alguém educado que trata sempre os mais velhos por senhor ou senhora. É visto como sendo muito trabalhador. Nessa altura mantinha a versão de que Sofia estava bem e que não havia motivos para preocupação. Foi nessa entrevista que contou o que se tinha passado com a polícia e o que pensou durante o julgamento. Definiu-se como alguém firme e convicto das suas ideias. O paradeiro de Sofia nunca foi revelado nem sequer aos amigos mais íntimos de Luís. O pai da criança já contou algumas versões diferentes, que a entregou a um familiar para cuidar dela, ou que a deu a turistas, ou que pagou a gente de confiança para a criar, e quando morrer, o segredo vai com ele. A mãe da criança também continua sem saber o que aconteceu à filha. Embora não pareça acreditar muito que Luís lhe tivesse feito mal porque ele adorava a filha. No dia 8 de fevereiro de 2020, data em que Sofia faria ou fez 18 anos, o Jornal da Madeira tentou entrevistar a avó materna da criança, que pediu imensa desculpa e fechou a porta na cara da jornalista, dizendo não conseguir falar sobre o assunto que causava tanto sofrimento. Este ano, se for viva, Sofia estará perto de completar 22 anos. A mãe continua sem saber o que aconteceu à sua filha e o pai continua a saber o que aconteceu, mas recusa-se a contar, seja a quem for. Sofia continua a constar no site da PJ relativamente a crianças desaparecidas. O caso nunca ganhou tanta popularidade como outros e não foram publicados livros sobre o assunto. Até as notícias são escassas relativamente ao desaparecimento da Sofia. Sendo que é um caso ainda em aberto, qualquer informação poderá ser comunicada à Polícia Judiciária. Agradeço a todos por acompanharem este episódio. As vossas opiniões são fundamentais, por isso não hesitem em partilhá-las no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, bem como no Spotify e no YouTube. Encorajo a todos a partilhar este episódio com quem possa estar interessado em conhecer esta história e com quem possa também ter alguma informação sobre este caso. A vossa ajuda é crucial para difundir este conteúdo e criar uma consciência pública sobre este tema. Tenham um ótimo dia e espero encontrar-vos no próximo episódio de Conexão Criminal.